Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, dia 15 de abril, terça-feira, que glorioso, né? Chegamos aí na metade do mês de abril, está passando muito rápido. Então nós precisamos aí a cada dia mais nos esforçar para vir aqui no nosso canal e assistir o vídeo, assistir qual é o estudo de hoje, amém? Se você não assistiu os vídeos anteriores, que estamos aí desde o dia 1º de abril com esse estudo, eu gostaria que você maratonasse aí com a gente, assista os vídeos que você não assistiu, pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, pegue a sua canetinha de marcação de texto, né? Tem aquelas que marca texto e faça aí o seu estudo aí, escreve aí do seu jeito que você está entendendo aí o estudo que eu estou passando para vocês. Eu tenho orientado a todos aqui nos vídeos, todos os dias eu tenho falado, porque graças a Deus todos os dias tem chegado gente nova, tem vindo pessoas novas para esse vídeo, para esse canal. Então, a minha intenção aqui, eu leio alguns versículos dos capítulos para não ficar um vídeo muito longo, mas a minha intenção é encorajar você a ler a palavra de Deus. Então, nós estamos fazendo o seguinte, eu leio alguns versículos e passo o estudo, mas eu sempre peço para as pessoas, quando acabar o vídeo, você pega a sua Bíblia, que já vai estar aí aberta no capítulo que estamos aqui lendo, e você leia todos os versículos. Leia versículo por versículo. Porque o livro de Provérbios, principalmente do capítulo 10 para frente, Salomão ele vai dar várias orientações, ele vai dar vários ensinamentos da sabedoria, em áreas diferentes da nossa vida, dentro do mesmo capítulo. Se você ler o capítulo completo, você vai ver que ele vai falar de várias formas, várias coisas. Então nós precisamos ler com muita atenção. Mas eu quero trazer aqui para você um estudo mais resumido, para você aprender um pouco mais dos capítulos aqui do livro de Provérbios. E hoje nós vamos aqui ler o capítulo 15, aonde ele diz o seguinte, olha como é que começa este capítulo. Tenha certeza que hoje vai pegar muita gente aí. Então não sai do vídeo, fica até o final e você vai ser muito abençoado em nome de Jesus. Lá no versículo 1 ele diz o seguinte, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Olha como nós temos que ter cuidado. Se você parar para pensar, Salomão, ele fala muito no livro de Provérbios sobre a língua, sobre a boca, sobre a palavra, sobre o que sai da nossa boca. Por quê? Porque a gente é ser humano, né, gente? Então a gente fala o dia todo, a gente encontra alguém, a gente vai falar com a pessoa, a gente está em casa, a gente está falando, seja louvando, seja conversando, dialogando com os nossos familiares, mas nós precisamos ter muito cuidado o que sai da nossa boca. E hoje nós estamos aprendendo que a palavra ríspida, ou seja, uma palavra dura, uma palavra, sabe, uma palavra cheias de amargura, uma palavra, sabe, que deixa o outro zangado, o outro irritado, vai provocar uma ira, né? Se você não souber falar, se você não souber conversar, você vai ali iniciar uma discussão, você vai dar início ali até uma briga, muitas das vezes. Quantos são? Por exemplo, vamos usar o exemplo de um casal, né? Quantos são os casais? O casal, eles são duas pessoas. Então, cada um vai ter o seu pensamento. Eu tenho o meu pensamento e o meu esposo tem o pensamento dele. E muitas coisas, talvez eu pense de um jeito e ele pense de outro. Aí não estamos falando de princípios bíblicos ou coisas importantes da nossa vida, porque sempre tem que ter uma conexão, sempre tem que ter ali um direcionamento sobre isso. Mas coisas básicas do dia a dia, muitas das vezes, eu vou pensar de uma forma, ele vai pensar de outra. Mas quando cada um expõe o seu pensamento, o que está desejando ou o que está querendo, é aí que nós precisamos ser, como a palavra está nos falando, a resposta calma desvia a fúria. Então, se eu for querer algo diferente dele, e eu não ser uma mulher sábia, eu não ter entendimento, eu não ter calma, eu já vou ali, talvez responder ele ríspida, responder ele, vamos usar aí uma palavra mais conhecida, vou responder com grosseria, então isso eu vou causar uma ira nele, né? Eu vou causar ali, eu vou, colocar ali, instigar ele, a ele discutir comigo, a ele brigar comigo e ali iniciar uma discussão. E é o que não agrada a Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado, porque uma pessoa que está zangada, que está chateada, que ela está irada, então ela vai gritar, ela vai discutir, ela vai se aborrecer, ela vai se exaltar, ela vai ali perder o controle da boca dela. Então ela vai falar coisas horríveis muitas das vezes.
Então, cabe a nós que estamos tendo esse ensinamento, esse aprendizado da palavra de Deus, a ser uma pessoa que tenha a resposta calma. Talvez aí na sua Bíblia esteja de outra forma, mas é o mesmo sentido, o mesmo significado, né? E lá no 2 ele diz o seguinte: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. No 3 ele diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Vamos falar um pouquinho desse versículo 3 aqui. Os olhos do Senhor estão a toda parte. Sabe, ontem eu tive a oportunidade de levar a palavra ali no nosso ministério, na Santa Ceia, e eu estava falando para as pessoas que nós precisamos imitar a Cristo, né? Lá em Efésios diz que nós temos que ser imitadores de Jesus, imitadores de Deus. Então nós precisamos entender que para mim imitar a Jesus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é amar o próximo. Sim ou não? É amar as pessoas, é amar o nosso familiar, é amar quem está do nosso convívio. E aqui fala muito sobre isso, que os olhos do Senhor estão a toda parte. Então, Deus, Ele está vendo, sabe? O Senhor, Ele está te vendo. Aonde você for, o que você fala, o que você faz, Deus, Ele está te vendo. Né? Muitas são as pessoas que elas se enganam, como eu disse ontem ali no culto, as pessoas se enganam a elas mesmas. Porque elas acham, os pastores não estão me vendo, os irmãos da igreja não estão me vendo, o meu familiar não está me vendo, então eu vou fazer isso de errado porque não vai dar nada. Só que é aí que a pessoa se engana, porque a própria palavra hoje está nos ensinando que os olhos do Senhor estão em todas as partes, tanto para o bom quanto para o mal. Então nós precisamos entender que aonde nós estivermos, nós precisamos dar bom testemunho. Nós não podemos ser essa pessoa que xinga, essa pessoa que briga, essa pessoa que grita, essa pessoa que discute. Não, é diferente você ter um diálogo com uma pessoa que ela pensa diferente de você. Então você vai dialogar, você vai conversar, você vai expor qual é o teu pensamento, mas você não vai, sabe, iniciar ali uma discussão. Não, você vai estar dialogando com aquela pessoa. Então é totalmente diferente. E lá no 4, confirmando isso que nós falamos também, ele diz: o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Aqui nós vemos que está espírito em minúsculo. Então aqui está falando do espírito nós, né? O espírito humano. Então nós precisamos entender que o nosso falar, ele é muito importante. O nosso falar tem que ser amável, porque é árvore de vida. Mas o falar enganoso esmaga o espírito, ou seja, a pessoa que engana, a pessoa que ela fala, ela acha que a pessoa não sabe que ela está mentindo, que ela está enganando. Ela está se enganando a ela mesma. Né? Ela está se enganando a ela mesma, então nós precisamos cuidar com o que nós temos falado, sabe? Eu peço muito sempre a direção de Deus pelo fato da gente atender pessoas, que o meu falar, ele não venha ferir, ele não venha magoar, ele não venha esmagar as pessoas, sabe? Que o meu falar, ele não venha prejudicar ninguém. Nós temos que sempre estar em oração, sempre estar pedindo para Deus nos guardar nossa boca. Quando necessário for, fechar nossa boca, sim ou não? Porque nós precisamos ser amável, nós precisamos ser vida para as pessoas. Então nós temos que cuidar. O meu falar, ele tem que ser cura. O meu falar, ele tem que ser, sabe, falar para restaurar, falar para abençoar, falar, sabe, para estender a mão para ajudar de fato e de verdade. Então aqui nós aprendemos um pouco sobre isso, né? Que o nosso falar, o nosso agir, a nossa atitude sabe, a nossa resposta ao outro, ela deve ser calma, ela deve, sabe, ser uma fala amável. É isso que nós precisamos. Eu quero que você escreva aí nos comentários, você que é humilde em reconhecer que você precisa aprender mais da palavra de Deus. Eu quero que você escreva aí nos comentários: eu quero ser amável ao próximo. Pode escrever nos comentários: eu quero ser amável ao próximo. Amável no meu falar, no meu olhar, no meu agir com aquela pessoa. Eu tenho que ser amável àquela pessoa. Amém? Graças a Deus. Aí nós vamos lá para o versículo 7, que também está falando um pouquinho sobre o falar. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Ou seja, se você for uma pessoa sábia, ontem falamos sobre a mulher sábia edifica a sua casa. Se você for uma pessoa sábia, aonde você for, você vai levar conhecimento, você vai espalhar conhecimento. A pessoa, ela vai olhar para aquela pessoa, ela vai falar assim: nossa, como aquela pessoa é tranquila, como aquela pessoa é calma, como aquela pessoa é amável. Sim ou não? Quem aí você deseja que as pessoas pensem assim de você? Coloca eu aí.
né? Coloca eu quero. Eu quero cada dia mais que as pessoas olhem para mim e vejam Jesus em mim, sabe? Com todos os meus erros e falhas, mas é o meu desejo, sabe? De eu ser amável às pessoas, de eu espalhar esse conhecimento que Deus ele está nos dando. Diga glória a Deus em nome de Jesus. E lá no 28 ele diz o seguinte: o justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. Olha só, gente. O justo pensa bem antes de responder. É algo que eu tenho, sabe, eu tenho trazido diariamente para minha vida. Eu tenho pedido muito para Deus me ensinar, me ajudar nesse ponto aqui. O justo pensa bem antes de responder. Sabe, é a pessoa que ela é sensata. É a pessoa que ela vai responder com calma, com amor, como nós lemos ali no início do capítulo. Então nós precisamos ser árvore de vida. Né? Nós precisamos, a árvore ela dá vida, é isso que nós temos que dar, é vida, dá frutos, frutos bons, não frutos ruins. Então nós precisamos ser justos perante Deus, para que nós venhamos pensar muito bem antes de responder, sim ou não. Quantas são as pessoas que elas são usadas pelo próprio inimigo para, sabe, trazer essa ira para dentro de nós? Quantas são as pessoas, às vezes até mesmo no trânsito, ou no supermercado, ou numa loja que você vá, num determinado local que você vá. Quantas são as vezes que o inimigo ele faz de tudo para usar alguém para provocar uma ira dentro do nosso coração? Sim ou não? Principalmente se você é ou era uma pessoa nervosa, uma pessoa que qualquer coisinha, sabe, já tira você do sério, tenha certeza que o inimigo ele vai trabalhar sobre essa fraqueza sua. Ele vai usar pessoas, seja na fila do mercado, seja no semáforo que abriu e você não viu, e a pessoa ela já vem ali, ela já buzina, ela já grita, ela já xinga, ela já mostra o dedo, ela já faz um monte de coisa, já para atiçar em você essa ira, entendeu? Porque aí o diabo sabe, o inimigo sabe que se você se irar, você vai acabar pecando, você vai acabar entrando aqui nessa parte, mas a boca dos ímpios jorra o mal, ou seja, eu vou acabar respondendo mal, eu vou acabar, sabe, usando uma palavra ríspida, então eu vou acabar machucando alguém, ferindo alguém, magoando alguém. Então é isso que nós temos que ter muito cuidado. E para encerrar, lá no 33 ele diz o seguinte: o temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Aqui falamos um pouquinho sobre a humildade também. Então no capítulo 15 nós aprendemos sobre a resposta calma, né? Devido, como que eu sei que eu sou uma pessoa de Deus? Como eu tenho respondido? Eu tenho sido justa? Eu estou pensando antes de responder? Mesmo que a pessoa talvez mereça uma resposta, sabe? Uma resposta até de grosseria, uma resposta até ríspida. Mas eu não vou fazer isso porque eu estou agradando ao meu Senhor. Mesmo que aquela pessoa mereça que eu desse uma resposta para ela, eu não vou responder. Eu vou guardar para mim, eu não vou mirar, não vou provocar a ira da outra pessoa, e eu quero ser essa pessoa que tenha temor ao Senhor. Quem tem temor ao Senhor, ele ensina a sabedoria. Então, para mim ter a sabedoria, lemos lá no capítulo 1, quando nós queremos ter a sabedoria de Deus, nós precisamos ter temor ao Senhor. E é isso que nós encerramos o nosso estudo hoje. E ali fala que a humildade antecede a honra. Nós precisamos ser humildes. Nós precisamos, sabe, ter uma humildade todos os dias. Todos os dias, quando nós acordamos, nós precisamos dizer: Pai, me ensina a ser humilde. Sabe, nós não podemos ser uma pessoa ignorante, uma pessoa arrogante, uma pessoa soberba, não. Isso não agrada a Deus. Nós precisamos todos os dias ser humilde, sabe? Andar em humildade, falar em humildade, pensar em humildade, agir com humildade, ajudar o próximo com humildade, não olhar, sabe, aquele que talvez está precisando mais que nós, sabe, com orgulho, com soberba. Não, nós precisamos ser humilde. Humilde em reconhecer que aquilo que a pessoa está passando pode ser que amanhã eu também passe. Sim ou não? Aquilo que aquela pessoa está precisando hoje, amanhã pode ser eu que esteja precisando. Então nós precisamos ter muita humildade no nosso coração. Nós precisamos ter atitudes com humildade. Diga glória a Deus. E lembre-se, para resumir o capítulo 15, nós precisamos abrir a nossa boca para curar, para restaurar, para abençoar, para profetizar, para declarar, sabe? Nós não podemos abrir os nossos lábios para ferir, para esmagar, para humilhar, para chatear alguém. Não, não seja essa pessoa. Seja uma pessoa humilde, não só de coração, mas em todas as suas atitudes, porque isso agrada ao Senhor.
Isso vai fazer com que você seja, sabe, agraciado pela presença de Deus. Isso vai fazer com que você venha alegrar o Espírito Santo. E é isso que essa é a nossa missão, é fazer a vontade de Deus, é ter temor ao Senhor e temor do Senhor. Nós precisamos ter isso dentro de nós. Amém? Eu posso orar por você? Deixa eu fazer uma oração por você. Todos nós aqui precisamos de oração, sim ou não? E eu quero declarar, quero abençoar a sua vida neste dia, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos se for possível, em nome de Jesus. Pai, nós te engrandecemos e te exaltamos, Senhor. Pai, quanto ensinamento nós estamos tendo nesse estudo. Eu te agradeço pela oportunidade de estar entrando, Pai, na casa, no trabalho, enfim, não sei de onde essa pessoa está me assistindo, me acompanhando, mas eu louvo a Deus pela vida dessa pessoa, Senhor. Eu louvo a Deus porque eu não estou aqui falando dos meus achismos ou o que eu queria falar, não, Senhor. Eu estou aqui sendo usada por Ti para falar para essa pessoa no dia de hoje, para ela ser uma pessoa humilde, para ela ser uma pessoa que antes de responder ela vai ser justa, ela vai pensar bem antes de responder, ela vai ser uma pessoa que ela vai cuidar com o que sai da boca dela. Deus, hoje a minha oração eu peço ao Senhor, nos faz sermos, Pai, essa pessoa humilde que o Senhor está nos ensinando, que nós venhamos abrir os nossos lábios para curar, que nós venhamos abrir os nossos lábios para restaurar, para profetizar, para abençoar, Senhor. Que a nossa boca seja usada por Ti, Senhor, e não pela maldade, porque o Senhor tudo vê, Pai. Nós também hoje aprendemos que tudo o Senhor vê, seja o bom ou seja o mal, nada passa despercebido do Senhor, ó Pai. Então que aonde nós estivermos, se nós estivermos sozinhos, ou se nós estivermos dentro da nossa casa, no nosso trabalho, estando com pessoas ou não, que nós venhamos vigiar o nosso falar, que nós venhamos vigiar os nossos pensamentos, que nós venhamos ser humildes, ó Pai, de fato e de verdade, para que assim nós venhamos agradar ao Senhor, para que assim, ó Pai, o Senhor venha se alegrar de nós, Pai, porque essa é a nossa intenção, é fazer a sua vontade, não a nossa. Talvez, Pai, tem pessoas que estão me acompanhando nesse vídeo e são pessoas, Pai, que ela tem um pavio curto, ela é uma pessoa que ela é nervosa, ela é uma pessoa que se responder ela, talvez contrário daquilo que ela deseja, ela fica chateada, ela xinga, ela briga. Deus, que o Senhor venha entrar nessa pessoa nesse momento, que o Senhor venha entrar com o teu entendimento, que o Senhor venha entrar com a tua sabedoria, Pai. Eu declaro e determino sobre essa pessoa a calma do Senhor, a paz do Senhor. Eu declaro, ó Pai, que a partir de hoje, depois que ela ouviu esse estudo e ela está recebendo essa oração, que ela seja uma pessoa transformada por Ti, Senhor. Porque eu sei, ó Pai, que não importa como essa pessoa está me assistindo agora. Eu sei, ó Pai, que se ela abrir o coração e ela deixar a Tua presença entrar nela nesse momento, ela será abençoada, ela será transformada, ela será restaurada, ela será curada, Senhor. E assim, ó Pai, como eu acredito muito que a pessoa que ela é curada, ela vai curar o próximo. Então é assim que vai ser feito, ó Pai, na vida dessa pessoa. Agora ela está recebendo a cura do Senhor, ó Pai. E aonde ela for, ela vai curar as pessoas. Aonde ela for, através dessa cura, dessa transformação que está acontecendo nela neste momento, ela vai poder levar a cura e a transformação às pessoas que estão à volta dela. É isso que eu declaro e eu determino para a honra e glória do Teu santo nome. Você que crê, diga amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus pela tua vida em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de convidar você que chegou aqui nesse vídeo e você não é inscrito no nosso canal, venha fazer parte dessa família de oração. Uma família de oração, venha ficar debaixo dessa cobertura espiritual que todos os dias estamos orando pelos inscritos do nosso canal. Então venha fazer parte dessa família. Eu tenho a certeza que você não vai perder, sabe? Você não tem nada a perder, você só tem a ganhar você entrando aqui e curtindo esse vídeo, compartilhando esse vídeo, sabe, mandando aí para os seus contatos e você se inscrevendo aqui no nosso canal. Amém? Hoje à meia-noite o pastor Eduardo vai estar com todos vocês no Devocional Prioridade. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Tchau! Até amanhã, em nome de Jesus.